Qual foi o momento mais, que merda é essa, com seus irmãos? Quando eu era mais jovem, eu estava brincando do lado de fora quando ouvi meu irmão rindo como um maníaco do outro lado da casa no quintal. Eu fui ver o que estava acontecendo e ele estava alegremente fazendo xixi na boca aberta do meu cachorro enquanto o cachorro estava lambendo. Minha irmãzinha olhou para mim com os olhos mortos uma vez e me disse: "Você tem demônios em você. Você precisa tirá-los." Eu perguntei a ela sobre o que ela estava falando e ela meio que voltou a fazer suas coisas. A garota tinha uns 8 anos, então eu não acho que ela estava tentando me trollar. Eu estava ganhando uma disputa de comer melancia com ela. Minha irmã, percebendo que não iria me vencer, pegou sua meia melancia e me acertou na nuca com ela. Ela conseguiu me nocautear fazendo isso. Acordei e desci para o andar de baixo. Sala de estar está em desordem. Gotas de sangue estão no chão e vejo pequenas manchas aqui e ali na parede. Pergunto para minha namorada: "O que diabos aconteceu?" Preocupado que alguém se machucou ou algo assim. "Seus irmãos tiveram uma briga de tesoura." Ela me diz: "Uma luta de tesouras. Aqueles dois malditos cirurgiões cerebrais pegaram uma tesoura artesanal e se enfrentaram na minha sala de estar enquanto minha namorada horrorizada assistia em choque e admiração. Eles já tinham ido para o hospital quando acordei, mas as evidências eram difíceis de perder. A vez que cheguei em casa da escola e encontrei um cavalo no jardim, meu irmão tinha comprado de um acampamento cigano próximo. Meu irmão tentou tirar minha vida. Ele tinha 13 anos e eu tinha 9 anos. Ele sempre foi um valentão e me importunava implacavelmente. Mas neste dia ele me jogou no chão e começou a apertar meu pescoço com as duas mãos. Não da maneira que você vê na TV quando alguém aperta seu pescoço, mas da maneira correta em que você enfia os 2 polegares na traqueia de alguém. Eu não conseguia respirar, não conseguia ofegar. Apenas senti frio e minha visão começou a ir para a visão de túnel. De repente minha mãe o atingiu na cabeça com uma vassoura. Não me lembro muito depois disso, mas nunca vou confiar nele. Uma vez eu estava mijando e meu irmão entrou, começou a mijar e gritou: "2 jogadores." Eu compartilhei isso antes, mas parece aplicável aqui. Uma vez eu passei pelo banheiro para chegar ao meu quarto. Meu irmão havia deixado a porta aberta e estava de pé no assento do vaso sanitário esperando que eu passasse. Quando ele me vê, ele exclama: "É assim que um homem tira o câmbio." Faz um barulho alto e deixa cair um tronco grosso bem na frente dos meus olhos. Minha irmã mais nova, aos 11 anos, era 30 centímetros mais alta do que eu aos 18 anos. Eu era muito pequena e doente na época. Ela costumava me bater com objetos domésticos, me empurrar em um monte de coisas horríveis. Nossos pais a defendem dizendo que ela é apenas mentalmente instável. O abuso geral não é realmente a pior coisa. Isso é bastante normal. Então, fui encarregada de buscá-la em um clube pós-escola. Ela exigiu que eu comprasse um sorvete para ela a caminho de casa. Digo-lhe calmamente: "Não, esse dinheiro é para o leite a caminho de casa. Mamãe me pediu para pegar." Ela enlouqueceu. Me chamou de muitos nomes que uma criança de 11 anos não deveria saber. Me empurrou para a estrada na frente de um carro. Pegou o leite e caminhou para casa, me deixando lá depois de ser atropelada por um carro. Ela agora tem 17 anos e jura que nunca aconteceu. Embora eu tenha cicatrizes para provar isso e todas as outras vezes que ela me machucou ou me ameaçou. A maneira como ela me ataca agora é roubando meu dinheiro e outras coisas do meu quarto. Meus pais ainda defendem e estou começando a ver por que ela agiu assim. Eu me arrependo de ter voltado a morar com a família. Minha irmã descobriu sua voz interior pensamento quando ela tinha 4 anos. Ela desceu para a cozinha totalmente perturbada e disse: "Quem está falando comigo o tempo todo? Em todo lugar que eu vou alguém fala comigo sobre as coisas que eu faço, mas não consigo ver ninguém." Desta vez eu estava dormindo e meu irmãozinho entrou e foi para a cama comigo. Eu estava tipo: "Mano, o que você está fazendo? Esta não é a sua cama." Ao que ele responde: "Acho que sei o que estou fazendo." E adormeceu instantaneamente. Eu fui dormir na cama dele. Conto essa história sempre que tenho a chance de envergonhar meu irmão. Eu tinha uns 9 anos e ele uns 6. Jantar de ação de graças na casa dos nossos avós. Estávamos os dois juntos na cozinha. Só nós dois. Cada um com uma fatia de torta de abóbora. Meu irmãozinho pega o saleiro da mesa. Desenrosca lentamente a tampa. Joga o saleiro inteiro em sua torta e come tudo, fazendo contato visual comigo o tempo todo. Ele parecia que sabia o que estava fazendo, então não questionei. 20 minutos depois ele está perseguindo um primo pelo corredor. Ele para e vomita pelas paredes e pelo chão. Ele é descido por adultos perguntando qual é o problema. A resposta dele: "Muito sal." Eu era o único que sabia o que ele queria dizer. Minha irmã reclamando amargamente sobre: "Por que você compra um carro novo e seu próprio apartamento?" A resposta foi: "Porque eu trabalho para viver." O que aparentemente era uma coisa profundamente ofensiva de se dizer. Quando minha mãe estava em estado terminal, minha irmã era a única outra família que tínhamos aqui. Meus avós e tia moravam a cerca de 1 quilômetro de distância na época. Meu marido e eu assumimos praticamente tudo. Levar a mamãe ao médico, fazer reparos e manutenção em sua casa. Muitas vezes do nosso próprio bolso, já que mamãe tinha uma renda extremamente fixa e as contas médicas consumiam cada centavo. Fazer as compras de supermercado para ela, cozinhar, limpar e etc. Eu passava quase todos os dias depois do trabalho na casa da minha mãe e depois horas todo fim de semana. Eu só tinha uma folga
folga se estivesse doente e não pudesse estar perto dela, então minha irmã concordaria a contragosto em ir ver mamãe. Eu descobri durante os últimos meses da vida de mamãe, quando meus avós e tia finalmente vieram me visitar, que minha irmã estava dizendo a eles que ela era quem fazia todas aquelas coisas para mamãe, que ela estava fazendo tudo como se eu nunca tivesse levantado um dedo e ela fosse a única sendo adulta e cuidando das coisas. Escusado será dizer que a mãe corrigiu tudo muito rápido. Foi realmente doloroso porque eu tinha desistido de muito para cuidar de mamãe, incluindo adiar ter filhos porque eu não podia confiar que minha irmã ajudaria a cuidar dela se eu estivesse grávida. Acontece que minha única chance em ter filhos teria sido durante aqueles anos em que eu estava ocupado cuidando da mamãe, porque meus ovários praticamente falharam mais cedo do que o normal. Minha irmã contribuiu muito financeiramente e sou grata por ela ter feito isso, mas acho que ela sentiu que isso não a fazia parecer boa o suficiente para nossa família, e então ela inventou toda aquela merda sobre como ela fez tudo e eu fiz nada. Honestamente, já se passaram quase 3 anos e uma parte de mim ainda está amargurada com ela por isso. Eu nunca confrontei sobre isso porque ela tende a ir toda a história revisionista com as coisas e seria inútil, mas realmente doeu. Disse a minha irmã para entrar para jantar. Ela estava batendo bolas na nossa garagem com um taco de rock. Ela imediatamente se virou e atacou uma bola no meu rosto com força total, quebrando meu nariz e desviando meu septo. Isso foi há 20 anos e ela não fala comigo porque eu a prejudiquei no passado. Provavelmente naquela vez que eu encontrei meu irmão experimentando minha calcinha. Para esclarecer, ele provavelmente tinha 7 anos na época. Então realmente não havia nada assustador nisso. Era apenas estranho. Uma das minhas irmãs e eu dividíamos um quarto. Um dia ela me mostrou sua caixa de joias que estava cheia de suas fezes petrificadas embrulhadas em papel higiênico. Ela então começou a me mostrar como fazer isso, colocando o papel higiênico no assento do vaso, e disse que eu poderia guardar minhas fezes também. Quando eu tinha cerca de 4 anos, meus pais disseram ao meu irmão de 13 anos para levar minha irmã e eu para passear por 1 hora. Acho que meus pais queriam algum tempo privado. Ele nos levou para um passeio bem. Ficamos fora por 12 horas. Meus pais estavam desesperados e a polícia estava nos procurando. Deus sabe o que ele estava pensando, mas ele sempre foi um pouco idiota. Quando eu era jovem, minha família estava deixando a casa dos meus avós depois de uma visita de fim de semana. Foi uma longa viagem para casa, cerca de 4 horas. Eu tive que fazer muito xixi e meus pais odiavam parar. Então discretamente pego minha garrafa vazia e esvazio minha bexiga nela. Não era difícil esconder estando no banco de trás de um SUV. Bem, eu coloquei debaixo do assento depois que terminei e quando cheguei em casa eu esqueci completamente. Meus pais limparam o carro mais tarde e pensei que eles o jogaram fora. Mas não, eles colocaram na geladeira pensando que era uma garrafa meio cheia de refrigerante. Bem, eu só percebi isso porque minha irmã tomou um gole e gritou. Ela disse que devia ser velha e estar lá para sempre porque tinha um gosto horrível. Fiquei horrorizado, mas peguei dela, cheirei falsamente e joguei fora dizendo que realmente estava estragado. Isso é nojento. Minha irmã costumava entrar no meu quarto como sonâmbula e apenas me encarava com um olhar assassino sem alma. Foi assustador. Eu não sabia nadar, então quando eu estava em uma piscina, eu sempre ficava de lado. Quando eu tinha cerca de 9 anos e meu irmão mais velho tinha 14, estávamos em uma piscina pública lotada. Ele me convenceu a me afastar do lado da piscina, empurrar com as pernas e me impulsionar de volta para a borda, me convencendo de que eu simplesmente flutuaria no topo da água. Empurrei com as pernas, fui para frente muito brevemente, então o nariz mergulhou no fundo da piscina. Presumi que meu irmão viria atrás de mim, mas não, eu estava errado. Depois de cerca de 15 segundos no chão e quando eu estava começando a entrar em pânico e tomar água, uma mão se estendeu para me puxar para cima. Foi meu tio que me salvou. Meu irmão estava a cerca de 3 metros de distância quando fui puxado. Minha irmã enfiou um milho de pipoca no meu canal auditivo quando tínhamos cerca de 4 a 5 anos. Meu irmão, que nunca teve namorada, costumava acariciar minha coxa porque queria tocar uma garota. Enquanto eu crescia tínhamos muitas laranjeiras. Uma vez meu irmão estava tão chateado com minha irmã, eu nem sei o que diabos ela fez, mas meu irmão achou que ela merecia ser encurralada e ter uma laranja podre enfiada na boca. Minha irmã lutou o máximo que pôde. Eu gritei para ele parar, mas eu tinha uns 9 anos na época e ninguém me ouviu. Ele era muito violento quando adolescente. Não sei quem em sã consciência justifica algo assim. É tão grosseiro e aleatório. Certa vez, quando meu irmão e eu éramos adolescentes, entrei em seu quarto depois de ouvir um estranho som de batida e o encontrei completamente nu de pé em uma cadeira e batendo na porta. Foi de longe o contato visual mais estranho que já fizemos. Meu irmão bloqueou a entrada de um dos cômodos da nossa casa e não deixou eu e meus pais entrar. Ele estava protegendo aquela porta como um cachorrinho faz com seus filhotes, se perguntando até hoje o que estava acontecendo. O irmão não consegue encontrar o gel de cabelo. Acusa-me de roubá-lo pois usei o mesmo que ele. A família inteira se volta contra mim e meus 2 irmãos cancelam meu presente de formatura para a Alemanha e vão sem mim. Eles nunca tiveram nenhuma prova de que eu roubei e porque eu teria. Não é nada caro e eu morava em casa na época. Mamãe poderia me comprar um se eu pedisse. Até hoje eles não falaram sobre isso e eu ainda estou chateado por dentro.
Meu irmão chegou em casa depois de sua primeira semana de faculdade, entrou escondido em casa enquanto dormíamos, desfez as malas e foi para a cama e acordou de manhã agindo como se nunca tivesse ido para a faculdade. Recusou-se a falar sobre isso e agiu como se fossemos todos loucos quando o fizemos. Ele era 10 anos mais velho do que eu, então eu tinha apenas 8 anos na época, mas lembro que meus pais estavam muito preocupados. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.